Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 18 de outubro, que é o dia 291, em Jeremias, capítulo 31, versículo 27, até o capítulo 32, versículo 44. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei aumentar o número de pessoas e de animais em Israel e em Judá. No ano passado, tive o cuidado de arrancar e derrubar esta nação. Eu a arrasei e destruí e trouxe calamidade sobre ela. No futuro, porém, terei os mesmos cuidados de edificá-la e plantá-la. Eu, Senhor, falei. O povo não citará mais estes provérbios. Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Cada um morrerá por seus próprios pecados. Quem comer uvas azedas é que ficará com seus dentes estragados. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e Judá. Não será como uma aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor. Pois todo, desde os mais humildes até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. Eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. O Senhor dá o sol para iluminar o dia e a lua as estrelas para iluminarem a noite. Agita o mar e faz rugir as ondas. Seu nome é Senhor dos Exércitos e é isto o que ele diz. Assim, como não anulo as leis da natureza, não descartarei meu povo Israel. Assim diz o Senhor. Assim, como não se pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra, não rejeitarei o povo de Israel pelo mal que fizeram. Eu, Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que Jerusalém será reconstruída para mim, desde a torre de Hananel até o portão da esquina. Uma linha de medir será estendida sobre a colina de Garebe até Goa. Toda a região, incluindo o cemitério e o lugar onde se jogavam as cinzas, e todos os campos a leste, até o vale de Cedron e até o portão dos cavalos, serão santos para o Senhor. Jerusalém nunca mais será conquistada nem destruída. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Esse também foi o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nessa ocasião, o exército babilônio cercava Jerusalém, e Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real. Zedequias, rei de Judá, o havia colocado ali e perguntado por que ele continuava a anunciar esta profecia. Assim diz o Senhor, estou prestes a entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a conquistará. O rei Zedequias será capturado pelos babilônios e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. O rei levará Zedequias para a Babilônia, onde lidarei com ele, diz o Senhor. Vocês não serão bem-sucedidos se lutarem contra os babilônios. Nesse tempo, o Senhor me enviou uma mensagem. Seu primo Hananel, filho de Salum, virá e lhe dirá: compre meu campo em Anatote. Pela lei, você tem direito de comprá-lo antes que eu ofereça outro. Exatamente como o Senhor tinha dito. Meu povo Hananel veio me visitar na prisão e disse: compre meu campo em Anatote, na terra de Benjamim. Pela lei, você tem direito de comprá-lo antes que eu ofereça outro. Portanto, compre-o para si. Então entendi que a mensagem que eu tinha ouvido era do Senhor. Assim, comprei o campo em Anatote e paguei a Hananel 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura diante de testemunhas. Pesei a prata e lhe paguei. Em seguida, peguei a escritura selada e uma cópia não selada com os termos e as condições de compra, e os entreguei a Baruque, filho de Nerias, neto de Maceias. Fiz tudo isso na presença de meu primo Hanamel, das testemunhas que assinaram a escritura e dos homens de Judá que estavam no pátio da guarda. Então, na presença deles, disse a Baruque: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:
Pegue a escritura selada e a cópia não selada e coloque-as num vaso de barro, a fim de conservá-las por muito tempo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Algum dia as pessoas voltarão a ter propriedades nessa terra e comprarão e venderão casas, vinhedos e campos. Depois que entreguei os documentos a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ao soberano Senhor, tu fizeste o céu e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Mostras tua bondade a milhares de pessoas, mas também permite que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a geração seguinte. Tu és Deus, grande e poderoso, Senhor dos exércitos, tens toda a sabedoria e fazes grandes milagres. Vês a conduta de todos e lhes dá aos que merecem. Realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, feitos lembrados e ainda hoje. E continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso, o teu nome é famoso até hoje. Tirastes Israel do Egito com sinais e maravilhas, com mão forte e braço poderoso e com grande terror. Desde ao povo de Israel esta terra que havia prometido a seus antepassados, muito tempo atrás, terra que produz leite e mel com fartura. Nossos antepassados vieram e tomaram posse da terra, mas não quiseram te obedecer nem seguir suas instruções. Não fizeram nada do que lhes ordenaste. Por isso enviaste sobre eles a terrível calamidade. Vê como foram construídas rampas junto aos muros da cidade por meio de guerra, fome e doença. A cidade será entregue aos babilônios que a conquistarão. Tudo aconteceu exatamente como anunciaste, e no entanto ao soberano Senhor ordenaste que eu comprasse o campo e pagasse um bom preço por ele diante destas testemunhas, embora a cidade esteja prestes a ser entregue aos babilônios. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: entregarei esta cidade aos babilônios e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a conquistará. Os babilônios que estão cercando os muros entrarão na cidade e a incendiarão. Queimarão todas as casas em que o povo provocou minha ira, queimando incenso a Baal em seus terraços e apresentando ofertas derramadas a outros deuses. Desde o princípio, Israel e Judá fizeram somente o mal. Provocaram minha ira com suas maldades, diz o Senhor. Desde o dia em que essa cidade foi construída até hoje, não fez outra coisa senão despertar minha fúria, por isso estou decidida a me livrar dela. Os pecados de Israel e de Judá, os pecados do povo de Jerusalém, dos reis, dos oficiais, dos sacerdotes e dos profetas provocaram minha ira. Meu povo deu as costas para mim e se recusou a voltar, embora eu os tenha ensinado. Repetidamente, não quiseram receber instruções nem obedecer. Colocaram seus ídolos detestáveis em meu templo e os profanaram. Construíram lugares de adoração a Baal no vale de Ben-Hinom, e eles sacrificaram seus filhos e filhas a Moloque. Jamais ordenei tamanha maldade. Nunca me passou pela mente. Esse terrível mal fez Israel pecar. Agora quero dizer algo mais a respeito desta cidade. Vocês afirmam: ela será entregue ao rei da Babilônia por meio de guerra, fome e doença. Mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel: certamente trarei meu povo de volta de todas as nações, entre as quais o espalhei em minha fúria. Eu os trarei de volta para este lugar e farei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só propósito: adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem. Porei em seu coração o desejo de me adorar e eles nunca se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei nesta terra firmemente, de todo o coração. Assim diz o Senhor: assim como trouxe todas essas calamidades sobre eles, também lhes farei todo o bem que prometi. Campos voltarão a ser comprados e vendidos nesta terra, sobre a qual hoje vocês dizem: foi arrasada pelos babilônios, é uma terra desolada em que não há mais pessoas nem animais. Sim, campos voltarão a ser comprados e vendidos, e escrituras serão assinadas na terra de Benjamim, aqui em Jerusalém, na cidade de Judá, na região montanhosa, nas colinas de Judá e no Negueb. Pois um dia eu os restaurei a sua terra, eu, o Senhor, falei. E agora, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 16.
Esta é uma formação digna de confiança. Se alguém desejar ser bispo, deseja uma tarefa honrosa, portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que estão de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então, que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Deve ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. O diácono deve ser marido de uma mulher só e liderar bem seus filhos em sua casa. Aqueles que exercerem bem a função de diácono serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. E agora em Salmos, capítulo 88, versículo de 1 a 18. Ó Senhor Deus da minha salvação, clamo a Ti de dia. Venho a Ti de noite. Agora ouve minha oração, escuta meu clamor, pois minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do Teu cuidado. Tu me lançaste na cova mais funda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim, uma após a outra, onde tuas ondas me encobrem. Afastaste de mim os meus inimigos, e para eles me tornaste repulsivo. Estou preso numa armadilha e não há como escapar. As lágrimas de aflição me cegaram os olhos. Todos os dias clamo por Ti, Senhor, e a Ti levanto minhas mãos. Será que Tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e Te louvam? Podem os que estão no túmulo anunciar Teu amor? Podem proclamar Tua fidelidade no lugar de destruição? Acaso as trevas falam de Tuas maravilhas? Pode alguém na terra do esquecimento contar de Tua justiça? A Ti, Senhor, eu clamo dia após dia, continuarei a suplicar ao Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim Teu rosto? Desde a juventude estive doente e à beira da morte. Teus terrores me deixaram indefeso e desesperado. Sinto a ira intensa, me esmagou. Teus terrores acabaram comigo. O dia todo agitem-se ao meu redor, como uma inundação, e me encobrem por completo. Tiraste de mim meus companheiros e pessoas queridas. A escuridão é minha amiga mais chegada. E agora em Provérbios, capítulo 25, versículo de 20 a 22. Entoar canções alegres para uma pessoa com o coração aflito é como tirar o agasalho de alguém num dia frio, ou derramar vinagre sobre uma ferida. Se seus inimigos estiverem fome, dê-lhes de comer. Se estiverem sede, dê-lhes de beber. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, e o Senhor o recompensará. Até amanhã, no dia 19 de outubro.